Olá, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este vídeo é um vídeo sobre um jogo que nos leva no tempo novamente até a uma Segunda Guerra Mundial. Mas em Portugal é um jogo que nos leva a esses meandros da espionagem. E falo, claro está, do Estoril 1942, na sua versão Superbox. O Estoril 1942 é um jogo da Mabel Games, criado por o Gil Doré e o António de Sousa Lara. É um jogo, na sua versão Superbox, para 2 a 5 jogadores, com 10 ou mais anos de idade, e demora cerca de 60 minutos. Neste Estoril 1942, nós vamos ser líderes de redes de espionagem concorrentes. Vamos ter que andar por as várias localizações deste Estoril durante a Segunda Guerra Mundial e com o objetivo de adquirirmos novos e melhores agentes, melhores espiões para a nossa rede de espionagem. Nós vamos ter inicialmente uma rede de espiões já montada, isto é, vamos ter 6 espiões base, todos vamos ter os mesmos espiões. Depois vamos colocar espiões nos vários espaços dos vários locais clássicos e históricos do Estoril, da zona do Estoril, e depois vamos adquirir com um controle de área por força, por soma de força dos vários espiões que nós vamos colocar naquele local, nós vamos adquirir, então, um espião daquela área, um prémio daquela área. De seguida, vamos ver os vários componentes, vamos ver também como é que se joga. Então, de seguida, vamos ver os componentes para este jogo. Começamos com os vários cartões de espião. Existem inúmeros cartões de espiões, como vocês podem ver aqui. Existem cartões de espiões que vão ser colocados aqui. São os cartões de espião Premium, que têm estas enormes pilhas. E existem também os cartões de espião com os espiões base para cada um das cores. Este jogo dá para até 5 jogadores na sua versão Superbox. Portanto, existem cartões de espião para azul, amarelo, rosa, verde e vermelho. Também existem, então, os vários tabuleiros de locais onde se vão colocar os espiões. Além destes que estão aqui, ainda existem mais uns, sejam eles do jogo base, sejam eles da expansão, que também está incluída neste jogo. Também para cada um destes jogadores existem marcadores, que antes eram simples cubos, mas agora são pequenas pistolinhas da sua cor. Existem para cada cor de cada jogador. Existem, então, marcadores que vão ser utilizados para marcar os nossos espiões. Cartões de objetivos. Estão aqui 4, que são aqueles que vão iniciar um jogo, mas existem vários outros. Têm ou uma bandeira, ou têm um símbolo, ou têm este tipo de simbologia, que significa o poder de uma carta, ou de um espião, e tem várias bandeiras, ou vários símbolos. Normalmente, quando tem símbolos ou bandeiras, significam que é o objetivo de ter mais símbolos ou mais bandeiras, mais espiões no final, com esses símbolos, seja bandeiras, seja símbolos. Certo? Então esses são os objetivos finais do jogo, que todos são 6 pontos no final do jogo. Uma coisa curiosa é então uma base onde são colocadas, como vocês podem ver, as várias cartas
ou cartões de espião. O que mais? Temos também o contador de rondas, que tem então 4 rondas. É este número de rondas que dura o jogo. E tem também um marcador para ir contando as rondas. Neste caso, uma pistolinha preta. Temos algo que eu gosto muito, que é os escudos, que são símbolos de proteção, porque os nossos agentes podem se proteger uns aos outros. Também existem, então, dados. Que mais? Tem uma coisa que eu aprecio muito. São folhas de ajuda, que têm não só, de um lado, o flow do jogo, como é que o jogo se joga, e as habilidades dos vários símbolos para cada um dos espiões, como do outro lado tem os vários locais e as habilidades locais, e por baixo o que é que cada um dos símbolos dos espaços desses locais fazem. E finalmente temos os manuais, que nesta versão existem em português e em espanhol. Então, estes são os componentes para o Estoril 1942 Superbox da Mabel Games. De seguida, vamos ver mais ou menos como é que se joga este jogo. Relembrando que todos os tutoriais devem ser sempre combinados com uma leitura, mesmo que breve, do livro de regras. Então, como é que se joga este jogo Estoril 1942, versão Superbox da Mabel Games? O jogo irá decorrer durante 4, poderemos chamar assim, rondas, e cada ronda é dividida em 2 grandes partes. Durante a primeira parte, vamos colocar espiões, e na segunda parte vamos avaliar cada um dos locais e espaços onde esses espiões foram colocados. Então, na primeira parte, na colocação de espiões, nós vamos ter sempre na nossa mão, ou neste caso no nosso tabuleiro, 6 espiões. Então, nós desses 6 espiões, a primeira coisa que temos que fazer é escolher um desses espiões que temos na nossa mão e colocá-lo no tabuleiro de jogo. Podemos colocá-lo inicialmente, em qualquer espaço exterior. Isto é, existem estes espaços que são chamados de interiores e todos os espaços do rebordo são chamados exteriores. Inicialmente, apenas podemos colocar espiões, cartões de espiões, no exterior. Escolhemos um deles e escolhemos um espaço vazio. Coisas a ter em conta e regras a ter em conta na colocação, então, do espião. Regra número 1. Se existir escrito no local um top secret, como aqui ou como aqui, nós vamos virar e não vamos mostrar o espião. E vamos o colocar, então, no sítio que queremos. De seguida, vamos, obrigatoriamente, colocar uma das nossas pistolinhas que são marcadores por cima, para identificar o nosso espião. Dependendo do número de jogadores, vamos ter um número de marcadores, isto é, vamos poder colocar um determinado número que é diferente do número de jogadores para o número de jogadores. Depois de colocarmos o espião, passamos a vez ao jogador à nossa esquerda, que irá fazer o mesmo. Irá colocar o espião dele num dos locais. Neste caso, por exemplo, seria um local que não tem um top secret, portanto, virado para cima, e na mesma iria colocar um marcador. Se eu já tiver aqui um espião, eu vou poder colocar um espião neste espaço interior. Portanto, mas só pode acontecer se for um espião da nossa cor. Então, estas são as regras de colocar. Só mais uma coisa. Sempre que se coloca um espião, pode acontecer
na casa onde o colocamos, existir 3 tipos de símbolos. Um retângulo com um olho, apenas. Um retângulo com um olho e 4 setas ortogonais. E um retângulo com um olho e setas ortogonais e diagonais todas em volta. O que é que isto significa? Se tiver só uma carta com olho, significa que eu posso ver uma carta que esteja virada para baixo, minha, de outro jogador ou até carta prémio, no local onde essa carta foi colocada. Se a carta tiver 4 setas, poderemos ver uma carta virada para baixo nesse local ou nos locais ortogonalmente adjacentes. Meu, de outro jogador ou carta prémio. E finalmente, se tiver todas as setinhas ortogonais e diagonais, eu posso ver toda à volta, ortogonalmente e diagonalmente. E isso acontece imediatamente assim que eu coloco lá a peça ou o cartão de espião. Depois de todos colocarem os espiões nos seus locais e terem colocado todos os marcadores possíveis, dependendo da contagem de jogadores, irá-se passar à avaliação de cada um dos locais. Como é que isso se procede? Regra número 1. Começa sempre por o local com o número mais baixo. Todos os locais vão ter um número dentro de um círculo no meio, começando sempre do mais baixo e por ordem sequencial até ao mais alto. Então, como é que se resolve cada um dos locais? Começa-se, então, pelo valor 1. Todas as cartas de prémio e nossas que estiverem colocadas voltadas para baixo serão voltadas para cima. Depois, por ordem de numeração romana, temos o 1, o 2 e o 3. Cada carta vai ativar as suas habilidades. Que habilidades são essas? Temos então aqui a descrição das habilidades. Temos a habilidade do assassinato, que é a pistola. Outra habilidade é a habilidade de sedução, que é esta que tem os coraçõezinhos. O polvo, a ação conspirar, é utilizada por exemplo, este personagem, a regra de diplomacia, que é a que eu falei de proteção, que é o exemplo deste espião. Nacionalismo. O nacionalismo, que é o caso do espião que está aqui, é o que tem bandeiras. Passo a explicar o que é o poder. Todas as cartas de espião, todos os cartões de espião, têm um círculo preto e cinzento no seu topo, que corresponde à sua força. E a última habilidade é chamada Agente Duplo, que é a nova habilidade que foi inserida na expansão. São utilizados por este tipo de espiões, que têm aquelas faces voltadas umas para as outras, aquelas máscaras. A resolver, cada local tem uma habilidade especial. As habilidades especiais de cada local estão aqui, como já tinha dito. Cada vez que é resolvido um local, então, a pessoa que tem mais valor dos espiões, dos seus espiões, que permanecem ainda nesse local, quem tiver mais valor vai ganhar, então, o espião prémio. E irá levá-lo para a sua mão. Depois de todos os locais serem avaliados, vai decorrer-se a preparação da próxima ronda. A primeira coisa que se faz depois de terminar é voltar todos os nossos espiões para a nossa mão. Aqueles que ainda permanecem nos vários locais. Depois vamos
descartar até termos apenas 6 espiões na nossa mão. Isto é, o máximo número que nós podemos ter na nossa mão de espiões são 6. Todos os restos terão que ser descartados, conforme as estratégias escolhidas. Depois disso, vamos tirar todos os locais que estão colocados, baralhá-los com os outros locais que ficaram de fora e iremos colocar novos locais no tabuleiro para fazer uma nova localidade. Depois iremos colocar novos espiões prémio em cada uma das localidades, com o Top Secret virado para baixo, sem Top Secret virado para cima. E finalmente vamos andar com o marcador de rondas para baixo. Quando chegarmos à quarta ronda, será então no final o final do jogo. E irá-se proceder à pontuação deste jogo. Primeiro de tudo, vamos ver quem é que conseguiu cada um das missões finais ou dos objetivos finais. Lembrando que é quem tiver mais símbolos daqueles, na maior parte dos casos, ou quem tiver outros tipos de objetivos feitos. Cada um dos objetivos tem uma explicação no livro de regras. Depois dos objetivos serem dados a quem os cumpriu, vamos somar cada um dos espiões que ficaram na nossa mão, dos 6 espiões que não foram descartados, vamos contá-los como? Por o valor da medalha. Depois de contados os pontos dos espiões, contados os pontos dos objetivos e cada um dos cartões descartados durante o jogo valerem 1 ponto cada um, isso tudo somado vai dar os pontos desse jogador. E quem tiver mais pontos será o vencedor. De seguida, vamos então para as minhas opiniões. Vamos saber as minhas opiniões sobre o jogo, neste caso, Estoril 1942 da Bembo Games. E, também como sempre, vamos começar com o que eu gosto mais, o que eu gosto menos e o que eu gosto mais ou menos sobre este jogo. Começamos então como o que é que eu gosto mais. E o que é que eu gosto mais é dos componentes e da arte deste jogo. Os componentes deste jogo estão ótimos. Foram melhorados de alguma forma em relação ao jogo anterior, ao primeira versão deste jogo. Portanto, a arte está ótima, os componentes estão ótimos e para juntar ao que já era de bom, que eram os cartões e os vários locais, etc., que eram de uma boa qualidade, foram juntos outros bocadinhos que dão e levaram este jogo um bocadinho em termos de componentes, que é os marcadores, em vez de cubos, são agora pequenas armas, não é? Como já viram nos componentes, pequenas armas de cada cor, que vão ser os marcadores, os próprios escudos, que estão muito fixe, estão muito bons, que antes eram só os cubos brancos, até a curiosidade de meter a pistola como um marcador de rondas, os dados, tudo está muito interessante em termos de componentes. Outra coisa que eu gosto mais deste mecanismo de controle de área. Acho muito interessante. Eu sou um fã de jogos de controle de área diferentes. Aqueles controles de área com confronto, mais ou menos. Não sou assim um fã incondicional. Tenho tendências a ficar muito parado. Mas este tipo de controle de área gosto muito e este é um controle de área diferente, certo? Que eu gosto particularmente, usando estes locais históricos do Estoril e utilizando vários pequenos regras que fazem com que este jogo seja mais que um simples controle de área, onde as habilidades
dos espiões, as habilidades dos próprios locais, as habilidades dos próprios espaços até torna um jogo muito agradável e uma competição muito interessante de agora vou aqui, agora vou ali. Portanto, eu acho que os mecanismos deste controle de área diferentes estão muito giros. Então, o que eu gosto mais ou menos deste tutorial é uma pequena queixa. É as regras para a habilidade de agente duplo para os espiões. Estão um bocado complicadas, certo? Todas as outras regras com mais ou menos dificuldade, as pessoas chegam lá. Mas o agente duplo, creio, é verdade, pode-se não se jogar porque faz parte da expansão. Mas creio que o agente duplo tem um bocado convoluto na sua forma de funcionar e contém muitas regrinhas que podem fazer com que as pessoas fiquem um bocado com dúvidas sobre o real funcionamento desta habilidade do agente duplo. Outra coisa que eu gosto mais ou menos é algumas destes locais do Estoril não têm assim umas habilidades muito apelativas. Mais particularmente até os novos, os que vêm na expansão. Eu gosto, talvez que se calhar porque já estou habituado a jogar os base, que os novos não me vieram trazer grande coisa e até não vi grandes melhorias. Não é que desgosto, mas gosto apenas mais ou menos destes novos locais. E então, o que é que eu gosto menos deste Estoril? Não é assim uma coisa muito impactante, mas é uma coisa que eu gosto menos. E refiro-me a alguns destes objetivos. Em especial, os objetivos com muitas bandeiras. Principalmente porque estes aqui das bandeiras, se não surgirem nenhum daqueles ainda por cima com a quantidade, como vocês podem ver, de novos agentes, que podem então nunca ocorrer a aparecer, não vai ser fácil de realizar. E então, quais são as minhas opiniões globais deste jogo? Eu gosto deste Estoril 1942, principalmente gosto como um jogo de controle de área. Gosto muito deste controle de área que acredito ser uma boa introdução. É por isso que houve ali nos que eu gosto mais ou menos, quando houve a complexidade adicionada, gostei um bocadinho menos. Porquê? Porque eu gosto deste jogo como um bom jogo para introduzir pessoas a controle de área, certo? Que tem a ver com controlar, colocar marcadores, neste caso cartões, portanto, para controlar a área por valor. E eu acho que este é um bom jogo para introduzir essas pessoas. E também a cartas com habilidades especiais, para fazer habilidades de especializações especiais. E gosto muito deste jogo também para isso. Gosto deste segredo de andarmos aqui a ver até a própria habilidade de ver o que é que as cartas dos outros são ou o que é que está como prémio. Acho que é uma inclusão muito interessante de ver como aquela de espionagem, o virar para baixo, como o Top Secret. Tem aqui uns pequenos lives de tema incluídos nos mecanismos que eu acho que dão um bocadinho de tema ao jogo e levam o jogo tematicamente, e acho que está muito giro nesse aspecto. Então é isto. Aconselho a jogarem o Superbox Estoril 1942 versão Superbox da Mabel Games. Aconselho sempre primeiro começarem sem as expansões, começarem só com o jogo base. E agora sim ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de fazer um like lá em baixo, subscrever o canal, ajuda sempre. E até ao próximo vídeo.